de pé nesse momento, em reverência à Escritura Sagrada, a palavra do Senhor, e estaremos fazendo uma leitura sagrada para embasar nossas palavras inicialmente, e a partir do início desta palavra, desta leitura, o Espírito Santo estará nos dirigindo para falar toda a mensagem, tudo que Ele já colocou no nosso coração e tudo mais que Ele quiser, que Ele nos influenciar a dizer. Eu estou comprometido a falar, a pregar tudo que o Espírito Santo desejar, quiser e me influenciar. É Ele que manda na minha boca, é Ele que manda no meu ouvido, é Ele que manda na minha vida. Eu só estou vivo hoje, eu só estou aqui caminhando, respirando. Eu não tenho uma sombra de dúvida que o motivo é esse: pregar o Evangelho, servir a causa do Evangelho de Cristo Jesus. Por esse motivo, Ele me livrou algumas vezes da morte física. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar abrindo a Escritura no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24, estaremos lendo inicialmente o versículo 46, 47 e 48. Abra as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 24. Lucas 24, o último capítulo do livro de Lucas, versículo 46 ao 48. Louvado seja o nome bendito do Senhor Jesus. Está escrito assim, o Senhor Jesus falando, a partir do versículo 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Os irmãos, orem comigo nesse momento, em nosso favor, em meu favor, para que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, possa estar abrindo o nosso entendimento, revelando as Escrituras para nós, e que nós possamos falar tudo o que Ele quer falar, ouvir tudo o que Ele quer que nós ouçamos, para a alegria nossa, para a glória do nome dEle, e que nós possamos continuar servindo com alegria, com disposição e com mais e mais entendimento e conhecimento da sua palavra. Ore conosco, irmãos. Deus eterno, na sua presença, estamos reunidos nesta hora. Estamos aqui no templo, onde uma partícula da tua igreja eleita se reúne nesta hora para te glorificar, para te adorar e para ouvir a tua palavra. Ó Deus, ajuda-me, ajudai-me a falar a tua palavra verdadeiramente como ela é. Ó Deus, ajudai-me. Ó Espírito Santo, conduzi-me nas páginas da Escritura Sagrada e abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos e nos ajude, Senhor, a compreender a sua palavra. Estou aqui na dependência do Senhor, porque sei que de mim mesmo nada posso sozinho, não tenho capacidade sozinho, mas estou confiante no Senhor e segundo a tua palavra e o teu Espírito, estarei falando a tua palavra. Amém e amém. Meus irmãos, podeis sentar com alegria e liberdade para glorificar o nome do Senhor, sempre que sentir desejo e influência da parte do Espírito Santo. Meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo,
na dependência dele, eu quero pregar submisso ao tema: o que é e o que não é pregação verdadeira. Eu vou repetir. Grave bem, meus irmãos, esse tema, porque em nossos dias estamos vivendo dias e tempos de apostasia, como as Escrituras já nos preveniram acerca disso, dias de pregações de outros evangelhos. Vale lembrar, o apóstolo Paulo já tinha nos advertido em Gálatas 1, versículo 8, o Senhor Jesus também, a partir do capítulo 24 do evangelho escrito por Mateus, sobre esse tempo. E eu gostaria que os irmãos dobrassem a atenção e dedicassem esse período e olhassem bem aqui para a minha face. Se tiver difícil, pede ajuda para Deus, que Ele ajuda. Mas olhe para mim. Atentai bem para a palavra do Senhor. Porque quando nós prestamos atenção, nos ligamos no trono da graça, com os ouvidos abertos, o coração para a palavra, nós somos edificados. Porque o Espírito Santo move através da pregação da palavra. Através da pregação da palavra, a fé vem e aumenta. E nós somos edificados através da pregação da palavra de Deus. Estou convicto que essa palavra nos ajudará muito. Quando fomos convidados para estar nesta manhã com Deus para pregar, fomos orar a Deus, buscar direção da parte do Senhor, e o tema que ferveu no meu coração foi este. Então quero entregar toda a mensagem que o Senhor já colocou no nosso coração. Veja bem, meus irmãos, o tema, vou dizer uma vez mais, estarei falando acerca dele. O que é e o que não é pregação verdadeira. Nós estamos vivendo, meus irmãos, dias de muitos acontecimentos no seio da igreja, em nosso meio, em todos os lugares, de shows, de apresentações, e isso tem sido confundido com pregação. E a pregação verdadeira, segundo as Escrituras Sagradas, ela existe critérios para essa pregação verdadeira. E a pregação verdadeira que Jesus nos instruiu e nos mandou pregar, é uma pregação que tem objetivos claros. E essa pregação, existe um critério específico para que alcance as vidas, alcance as pessoas, alcance o pecador. E o que tem acontecido na maioria das vezes em nossos dias é o contrário disso. E nós vamos começar a partir de agora a esclarecer isso, dizendo, primeiramente, o que não é pregação verdadeira. E depois, no segundo momento da mensagem, estaremos dizendo o que é pregação verdadeira, segundo o conceito das Escrituras Sagradas. Observe bem, se os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias, na primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja que estava em Corinto, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículos 1 ao 5, nós vamos perceber e notar o apóstolo Paulo escrevendo aquela igreja, aqueles irmãos, e para nós também, por consequência, que hoje somos a igreja que representamos a causa do Evangelho aqui na terra e devemos pregar, ele diz nesses versículos que quando ele foi ter com os irmãos, quando ele foi pregar ali, quando ele foi ensinar, ele não foi usando sabedoria e conceito humano. Ele não foi usando recursos que o ser humano possa conseguir com estudos seculares sendo colocado em primeiro lugar. Mas ele deixa claro que ele foi pregar o Evangelho, a palavra verdadeira, como uma pessoa fraca, humanamente falando, limitada,
mais forte em Cristo Jesus, dependendo de Cristo Jesus e pregando a mensagem de Cristo Jesus. E em nossos dias nós estamos vivendo um tempo que a maioria dos apelidados pregadores do nosso tempo, os irmãos que têm acompanhado na mídia, nos congressos, na maioria dos congressos, nos eventos que já aconteceu até aqui em nossa região, nós observamos que está havendo uma confusão, um equívoco de chamar algumas pessoas que são mais animadores de auditório. Eles são mais animadores de auditório. Estão sendo confundidos e chamados de pregadores. Animador de auditório, meus irmãos, eles têm o papel deles, eles têm o espaço deles, e no espaço deles, no momento deles, eles podem até ajudar as pessoas daquela área que ele se propôs a trabalhar. Mas não pode ser confundido e colocado na posição de pregador, porque a palavra do Senhor contida na Escritura não permite substituição, não permite. Os irmãos observam que esses animadores de auditório, famosos, eles gastam o tempo precioso da noiva do Cordeiro, da igreja de Cristo Jesus, o momento da mensagem, o momento da pregação. Ao invés de pregar a palavra de Deus de maneira clara, simples e objetiva, eles não fazem isso. Eles ficam o tempo todo da mensagem dizendo mais ou menos assim: vire para o irmão do seu lado e diga para ele que ele é vencedor. Passa mais um pouquinho, ele diz de novo: aponte o dedo para o seu irmão e para a sua irmã, e diga que ela e ele é abençoado. Passe mais um pouquinho de tempo. Ele fala para ti: catuca o irmão do lado, olhe para ele e profetiza para ele. E vai com esses argumentos, com essas expressões, ocupando o tempo da mensagem. Quando pensa que não, eles contam uma história, eles fazem alusão a alguma coisa que mexe no nosso emocional, e com isso o tempo da mensagem passa e não foi pregado a palavra contida na Escritura. Não foi pregado o Evangelho. O tempo acaba, eles prometem algumas coisas para o auditório, para a igreja que estão ouvindo, muitas vezes até promessas que não conferem com a Escritura, e eles, por falar e pregar o que a maioria dos irmãos, do povo, chamado evangélico, que estão em todo o Brasil e em vários lugares do mundo, por não conhecerem as Escrituras, por não conhecer o Evangelho, por não conhecer a nova aliança em Cristo Jesus, e não sabem a diferença entre pregação e agitação, não sabem a diferença entre culto e show, essas pessoas vão aceitando isso e vão renovando a agenda desses animadores de auditório. Eles são artistas, irmãos. Eles são atores. E eles conseguem mexer com o emocional do povo. Eles estudam alguma área da psicologia, da maneira de uma didática eficaz para falar com o povo e chamar a atenção do povo. E eles, aproveitando dessa simplicidade da maioria do povo nosso, da falta de informação da Escritura, eles vão ganhando espaço e estão conquistando cada vez mais espaço. E a palavra verdadeira do Senhor, a palavra verdadeira do Evangelho, tem sido deixada de lado na maioria dos lugares onde eu tenho andado. Há congressos, há eventos que existem vários momentos que seria para pregação da palavra, e esses animadores de auditório, que não são pregadores segundo a Escritura, mas são chamados de pregadores, eles não pregam a palavra, eles fazem um show. Recentemente, eu louvei a Deus, e estou muito agradecido a Deus. A minha esposa foi na caravana que foi participar desse congresso
que teve em Mundo Novo. E ao chegar, ela me disse que 2 pregadores que ali pregou uma mensagem clara, objetiva do Evangelho, uma palavra que trouxe mensagem da parte de Deus, mensagem onde Cristo foi o centro da mensagem, uma palavra que chamou a atenção do povo a voltar ao princípio do Evangelho, uma palavra que moveu algo diferente na vida das pessoas. E ela me disse, eu voltei edificada, também voltei edificada entre os outros irmãos e irmãs. E eu louvei a Deus, agradeci o nome do Senhor, porque está raro em nossos dias. A maioria de nós pregadores, como quando estamos agendados para pregar em um evento, ao invés de pregar como esses 2 irmãos pregaram lá, para agradar a Deus e edificar o povo, e a pregação que é de Deus, meus irmãos, a pregação verdadeira, guarde bem isso na sua mente. A pregação verdadeira, segundo as Escrituras, a pregação que é influenciada pelo Espírito Santo de Deus, ela não tem como prioridade agradar aos que ouvem. A prioridade da pessoa que está pregando é, em primeiro lugar, agradar a Deus. E agradando a Deus em primeiro lugar, ele vai pregar a palavra não que o povo quer ouvir, mas a palavra que o povo, que todos nós precisamos ouvir. Porque é assim que Deus sempre falou em toda a história, desde Gênesis a Apocalipse. E ele continua. Quando ele faz a nova aliança com a humanidade, através de Cristo Jesus, este princípio só aumenta a ênfase nesse sentido. Jesus, nenhum dos seus sermões, nenhuma das suas pregações, ele pregou o que o povo queria ouvir. Ele sempre pregou e ensinou o que o povo precisava ouvir. E é isso que traz edificação para a minha e para a sua vida. Ouvir a palavra de Deus que nós precisamos ouvir. Porque nós, amados e preciosos de Cristo Jesus, por mais que nós estudemos, por mais que nós busquemos conhecimento e nos colocar numa posição de amar o conhecimento, e isso é importante, mas mesmo assim, nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos. É a Escritura que diz. Deus, por mais sábio que nós alcancemos a sabedoria, o topo, mas Deus continuará sabendo mais o que é melhor para mim e para ti. Deus. Louvado seja o nome dele eternamente. Uma outra questão que tem acontecido, meus irmãos. Então nós já aprendemos que os animadores de auditório, que têm usado o apelido de pregador, na verdade, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a Escritura Sagrada, eles não são pregadores, eles são animadores de auditório. Por esse e outros motivos, termina o evento, às vezes durante o evento, durante o congresso, o culto, acontece aquele grande movimento, aquela emoção, e algumas pessoas saltam, pulam, e isso não é errado, não é pecado. Eu, quando sou influenciado pelo Espírito Santo, eu também salto, pulo, não tem problema nenhum. Cada um da sua maneira de sentir a presença do Espírito Santo. Alguns saltam, outros glorificam, outros levantam a mão, outros ficam sentadinho, baixa a cabeça, outros levantam os braços, cada um com a sua maneira de adorar a Deus, desde que seja para adorar Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, mesmo acontecendo aquele movimento todo, mesmo acontecendo aquela agitação toda, quando passa no dia seguinte, a gente observa aquelas pessoas que supostamente foram renovadas e foram cheias daquilo que o animador de auditório, apelidado pregador, estava falando e prometendo. Esses que estavam supostamente os mais cheios, aqueles que estavam assim, parecendo que estavam os mais capacitados. Quando vai passando os dias, nós percebemos que foi como se tivesse enchido uma bexiga dessa, um papo de anjo, balão desse que usa aniversário, como tivesse enchido assim. Está vendo meu paletó? Naquele momento. E nos dias que se seguem, vai... A palavra de Deus, irmãos,
ela é verdadeira e eficaz, ela permanece. Quando nós estamos recebendo a palavra de Deus, quando a pregação é da palavra de Deus, da Escritura, tem conteúdo da Escritura, isso não passa no dia seguinte. O aprendizado fica, o Espírito Santo age na minha e na sua vida. E a nossa vida vai a cada dia, a cada passo, a cada mês, a cada ano, desenvolvendo na caminhada, no alvo principal, que é encontrar com o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Isso vai aumentando cada vez mais. Não é assim um passo para frente e dois para trás, não é. Não é hoje lá em cima, cheio, e amanhã lá embaixo. Não é assim a vida cristã, não é assim a palavra verdadeira do Evangelho, não é assim que está a orientação no Evangelho. Mas nós percebemos que quando a pregação é segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus, e é um pregador verdadeiro, há diferença. Pode acontecer um movimento diferente e pode não acontecer, mas a palavra de Deus edifica, gera fruto, move na minha e na sua vida. E isso segue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto que também tem acontecido em nossos dias. Existe também uma outra categoria, sendo chamada de pregadores do Evangelho. Mas, na verdade, eles não são pregadores do Evangelho. E esse grupo até gosta de ser chamado por esse título, que eles inventaram para trocar ou mesclar, aliançar com o pregador. Eles estão usando um título e não tem na Escritura, esse também não tem. Eles estão usando o título de conferencista, seja nacional ou internacional. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de ir em outro país, vai lá, participa de um evento. Como é que é, meu irmão? Pastor Valdiron está dizendo, às vezes vai aqui no Paraguai fazer uma compra, chega lá, participa de um culto, tem oportunidade, e aí volta de lá usando o título agora não só de conferencista nacional, aí ele coloca conferencista internacional. Meus irmãos, os conferencistas, eles têm o espaço deles, e na área deles de trabalho eles são importantes. Eu não quero menosprezar nem um minuto, longe de mim. Eles têm a área deles, eles têm o espaço deles. E eles devem ficar lá na área deles, no espaço deles, e ajudarem as pessoas. Mas eles não podem, não devem vir para o meio da igreja eleita de Cristo e mesclar, misturar e tentar substituir um título tão importante e que não traz só honra, traz uma grande responsabilidade, que é ser pregador, pregadora do Evangelho, pregadora da palavra de Deus. Não há nenhum título, meus irmãos, humano, que possa substituir o título contido na Escritura, nesse sentido de pregador do Evangelho. E o título mais importante, segundo o que está no Evangelho, que Jesus disse, o maior título de todos. Muita gente pensa que o maior título é ser pastor, é ser obreiro, missionário. O maior título é ser líder dos varões, ou das irmãs, ou do círculo de oração que tanto amo. Mas o maior título não é nenhum desses, irmãos, e nenhum inventado pelos seres humanos. O maior título contido na Escritura, e que Jesus disse, é o título de servo e serva de Deus. Pode ser líder de qualquer área na congregação. Se for servo de Deus antes, tem valor. Se não for, não tem valor nenhum diante de Deus. Pode ser pastor, pastora, missionária. Pode ser o maior conhecido na humanidade. Se antes for servo de Deus, como o apóstolo Paulo escreveu em várias de suas cartas ao iniciar, ele ia dizendo assim para os irmãos, eu, Paulo, servo de Deus, o apóstolo Paulo, o maior apóstolo no sentido de trabalho missionário, o que mais trabalhou no sentido geográfico, de ir atrás das almas, ele disse, sou servo de Deus. Servo
obedecendo o mandado do Senhor Jesus, que diz que o maior entre nós será o servo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, esses conferencistas, eles têm inchado o peito, e eles ficam assim, com o nariz empinado, e eles chegam em nossas congregações, nos eventos, e ao invés de chegar como servo de Deus e olhar para todos de maneira igual, estender a mão, se vai cumprimentar o que está em cima do púlpito, cumprimenta também o que está embaixo, que está na porta, que está no corredor, mas eles não fazem isso. Eles empinam o nariz, deixam a soberba entrar no coração, e vêm assim pensando que é o pavão da história da humanidade. E eles passam de queixo duro, e sobem para o púlpito, ou para o palanque, e ele se comporta como se fosse maior do que Cristo Jesus. Eles falam mais no nome dele e da instituição dele do que no nome de Jesus. Eles falam mais sobre o ministério que ele está representando, que ele mesmo inventou, não o ministério de Cristo, a causa do Evangelho. Prega mais sobre isso do que a pregação do Evangelho verdadeiro. E quando alguém vai dizer alguma coisa, ou questionar, segundo o que está na Escritura, alguns irmãos, por falta de conhecimento da palavra de Deus, dizem: irmão, mas ele é conferencista. Como se isto fosse mais do que o servo de Deus que nós conhecemos. O pastor local, o obreiro local, uma irmã local, um servo de Deus fiel, que vem no círculo de oração, que participa dos cultos, que contribui, que estende as mãos, que ama as almas, que vai participar de uma distribuição de folheto, uma evangelização. Meus irmãos, eu quero dizer para cada um de vós, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus verdadeira contida na Bíblia Sagrada, nenhum desses que usa esse título de conferencista, nacional ou internacional, nenhum deles tem mais valor do que o irmão, uma irmã mais simples que tem no nosso meio. Nenhum deles. Se for servo de Deus, vai mudar de atitude, vai deixar de lado esses títulos humanos e vai ficar com o que está na Escritura. Pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses conferencistas, meus irmãos, eles fazem um show. E eles mexem com a nossa emoção. Eles conseguem, às vezes, até nos fazer chorar. Nos emociona. E esses, chamados conferencistas, eles gastam o tempo enchendo os irmãos que estão ouvindo de promessas. E promessas que não contém nas Escrituras, e também heresias. Entre elas, observe bem, e nós que pregamos, temos que ter muito cuidado, irmãos, para não incorrer nestes ou erros similares. Por exemplo, crente que tem promessa não morre. É mentira. Não tem isso na Escritura. E eles estão dizendo por aí. Outra coisa, que já ouvi também, tem até vídeo sobre isso. Gravidez espiritual. Promete para o povo, emociona o povo e diz para os irmãos, as irmãs, olhar para uma casa, um carro, o que desejar materialmente, estender a mão e engravidar daquilo espiritualmente. E pode marcar o prazo, que Deus vai cumprir. E aí usa o nome de Deus. E não tem isso, meus irmãos, na Escritura. E esses conferencistas, que estão sendo confundidos com pregadores, eles estão dizendo isso por aí. Estão gravando, estão falando, estão colocando isso na mente do povo de Deus, que às vezes por simplicidade, boa fé e falta de conhecimento da Escritura, vai engolindo essa água contaminada, essa palavra torcida. Meus irmãos, saiba que estes que estão por aí, quanto mais famosos, quanto mais renomados, devemos, eu e tu, todos nós, como servos e servas do Senhor, dobrar nossa atenção, dobrar o nosso cuidado e agirmos como está em Atos capítulo 17, versículo 10 e 11, fazendo alusão à igreja de Bereia. Nós devemos, irmãos, estar atentos cada dia mais, e principalmente com estes. Quanto mais famoso, renomado, mais cuidado.
Quando alguém falar é o fulano de tal, é aquele, é o tal, que está na TV, que está na internet, que está ali, que está aqui, que tem o seu nome conhecido no Brasil e fora do Brasil, é conferencista internacional, é doutor em divindade. Veja que outro absurdo e que heresia. Doutor em divindade. Meus irmãos, tem possibilidade de alguém ser doutor do divino, não do divino nome de pessoa, mas do divino no sentido de um membro celestial da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Doutor em divindade, conhecimento, ele é doutor sobre Deus. É o Senhor que é o médico dos médicos, é Ele que é o doutor da ciência, é Ele que detém todo o conhecimento, é Ele que está acima de todo entendimento humano, todo o conhecimento da ciência, da filosofia, todo o conhecimento da tecnologia, todo o conhecimento da teologia, da hermenêutica, da homilética, todo o conhecimento que nós temos acesso. É possível porque Deus permite. Alguém se diz, além de conferencista, doutor em divindade. E aí quem não conhece a Escritura fala, uau! Uau! Aí fica espantado, admirado, nossa! E é mentira. Porque ninguém tem conhecimento de Deus acima dele. Ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, concluindo mais esse ponto, estejamos atentos como os irmãos de Bereia. Sabe como é que os irmãos de Bereia se comportavam? Atentai bem, olhe bem aqui para mim. O apóstolo Paulo ia com os demais irmãos, dirigir o culto, pregar, começar a congregação, e eles iam ensinar. Quando o apóstolo Paulo estava pregando, os demais irmãos, sabe o que eles faziam? Eles estavam atentos, ouvindo, prestando atenção e conferindo nas escrituras sagradas para ver se o que eles estavam ensinando realmente estava conferindo com as escrituras. E esta congregação, esta igreja, recebeu elogio por isso. Recebeu um reconhecimento, melhor dizendo, por esse comportamento. Por quê? Porque fazendo assim, meus irmãos, nós não vamos alimentar a nossa alma com o outro evangelho que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, verso 8. Fazendo assim, nós não seremos enganados por esses pseudos pregadores, chamados de conferencistas. Nós não seremos enganados, porque a palavra que conferir com o evangelho, com a escritura, nós vamos alimentar e vamos guardar. Como Paulo disse a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, ele diz assim, para todos nós, examinai tudo e retei o bem. Examinai tudo e retei o que confere. É para examinar, irmãos. Nós precisamos examinar. E às vezes, eu tenho percebido, na maioria das vezes, irmãos nossos, pastores, companheiros nossos, obreiros, irmãos e irmãs, que estudam, que examinam as escrituras, que ora, que tem um interesse em pregar e obedecer esse mandado do Senhor Jesus, e que ama a escritura sagrada. Aqui, no nosso campo tem, em outros lugares também eu conheço. Eles não são famosos. Eles e elas não são renomados. E tem uma palavra da parte de Deus para mim, para ti, para qualquer evento. Aqui mesmo, no nosso campo, tem. E às vezes a gente fica com essa ilusão, a falsa impressão, que esses renomados é o que vai fazer a diferença. Meus irmãos, a palavra de Deus, verdadeira, e o mover do Espírito, não depende do grandão ou da grandona. Não depende daquele da oração forte. Depende do quebrantamento do meu e do seu coração. Da posição que nós nos apresentamos para adorar a Deus e para pregar a palavra. E eu quero dizer para os irmãos que não há apoio nenhum na Escritura para essa história de oração forte. Isso é outra heresia. Eu não acredito em oração forte. Ao fulano de tal, missionário tal, apóstolo tal, que agora estão se intitulando também por sua conta e risco de apóstolos.
Apóstolo, a Escritura tem 12. Mas ninguém pode se intitular apóstolo. Ninguém. E eles dão, ele tem oração forte. Irmãos, a oração que alcança a resposta de Deus está muito mais nesse sentido para ter espaço lá, a oração fraca. Sabe por quê? Porque a oração fraca, de uma pessoa fraca, depende de Deus. A oração de uma pessoa que está fraca, uma oração que carece, que precisa, que reconhece que não tem autossuficiência, que não tem poder para fazer sozinho, depende do trono da graça, depende do Senhor Jesus, e sabe que é pedir, é clamar, não é por Jesus contra a parede, não é por Deus contra a parede. Um Deus que pode ser posto contra a parede, mas não é Deus Dete. Um Deus que pode ser encantoado e dizer, me dá agora, devolve o que é meu. Isso não é Deus. O Deus que nós servimos é onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso, acima de tudo e todos. É Ele que tem o poder. Todos os heróis da fé, e contido na Escritura, todos os servos e servas do Altíssimo, que nós temos exemplo, tanto na Escritura, na história da igreja, todos eles e elas, os que alcançaram graça e que deixaram um marco na história como servos e servas do Senhor, nenhum deles fizeram oração forte, nenhum deles fizeram campanha prometendo céu aqui na terra, nenhum deles prometeram, assim como se fosse um mercado, um grande shopping para o povo. Eles faziam oração, clamavam a Deus, eles clamavam e pediam a Deus na dependência dele. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, ao qual nós servimos, o que enviou a Cristo Jesus, estendia a mão poderosa e aniquilou o exército, abriu o mar, ressuscitou mortos, enviou Jesus Cristo para regenerar a sociedade, para fazer uma nova aliança, resgatar, perdoar os meus e os seus pecados, abrir a porta da salvação, e criou e fundou a sua igreja na terra com os apóstolos, 12 apóstolos, depois os que foram convertendo e até os nossos dias. Nós estamos na dependência dele. Aleluia! Não acredite, meus irmãos, nesses famosos enganadores com história de oração forte. Quem tem oração forte, quem é forte e grande, não depende de Deus. Quem tem oração forte é grande, poderoso e poderosa, não depende de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Esses são autossuficientes. E lá diz a Escritura que quem é soberbo encontra diante de Deus resistência. Resistência. Mas o humilde, Deus eleva, o humilde Deus atende, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus eternamente. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá, meus irmãos, muita coisa ainda, vamos adiantar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora vamos passar para o segundo tópico. O que é pregação verdadeira? Resumindo a primeira parte. Então, vamos entender bem, irmãos. Olhe bem aqui para mim. Jesus ensinou e mandou nós pregarmos o Evangelho. Os apóstolos pregaram o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho. Jesus, na leitura inicial que fizemos, disse que nós, entre outras coisas, nós somos testemunhas dele. Testemunhas é alguém capacitado, aprovado, para testificar e dizer, estender a mão, dizendo que aquilo, ou a que estamos pregando, falando, ou aquela pessoa é verdadeira, nós acreditamos. E na cultura dos israelitas, testemunha lá para eles, irmãos, não é como na nossa cultura. Devido ao nosso país, infelizmente, não tem uma justiça séria, que é igual para todos, que tem a mesma medida para pobre, rico, grande, pequeno e assim por diante. Não tem. Mas um dia terá, como está em Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Veja bem, para os israelitas, quando eu me disponho a ser testemunha, juntamente com um irmão ou uma causa, eu ponho a minha vida em xeque naquela questão. Se investigar e perceber que é real e verdadeiro, aquela pessoa, aquela causa, recebe absolvição e eu também.
E se for pego em erro, em corrupção, em enganação, aquela pessoa causa é condenada e eu também como testemunha, porque queria apoiar o erro. Então veja bem que é sério. Jesus disse, nós somos testemunha dele. Então, meus irmãos, nós como testemunha não devemos aceitar, permitir, e sempre que nós tivermos oportunidade, com amor, ousadia, intrepidez, graça e unção da parte de Deus, nós devemos falar, ensinar e combater esse falso ensino. Chamar animador de auditório de pregador. Não é pregador. É animador de auditório. Conferencista também não tem na palavra de Deus, é invenção humana. Tem o espaço deles, deve trabalhar na área deles. Se quiserem ser pregador, seja pregador segundo o Evangelho, seja servo de Deus. Venha aprender na oração, na palavra de Deus, no culto de terça-feira e assim por diante, de acordo com a Escritura nos instrui. Então, não devemos permitir. Nós sabemos que pregador do Evangelho não é animador de auditório, pregador do Evangelho não é conferencista. Pode ter título de obreiro, missionário, pastor, apóstolo, o que for. Não é. Não é, segundo a Escritura. Agora vamos ver quais são os pregadores verdadeiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Eles existem, irmãos, desde o início. Jesus começou com 12 e ele foi multiplicando, foi aumentando. E até os nossos dias, em todos os lugares do mundo, ainda existe servos e servas do Senhor, pregadores verdadeiros. É a maioria? Não. É a minoria, é um grupo menor, é o remanescente. A Bíblia chama esses e essas de remanescente, de rabisco, como está em Miqueias capítulo 7. Eles são rabiscos, quase nem são vistos, no sentido geral, mas eles existem. E tem um, e esse é importante que veja, esse vê. Aquele que tudo vê, contempla as nossas vidas, contempla contempla o trabalho que é feito, no dia a dia, com muita gente, com pouca gente, em casa, na vizinhança, na escola, na faculdade, no trabalho, em todas as áreas. Ele contempla e sabe quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, quem parece que é e não é, e quem às vezes nem parece para a sociedade que é e que tem, mas tem poder da palavra, tem unção da palavra e tem autoridade para pregar, segundo a unção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, agora vamos conhecer os pregadores verdadeiros. Quem são e como agem. Louvado seja o nome de Jesus. Se os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, a partir do versículo 22. Nós vamos perceber a primeira pregação pentecostal da história da humanidade. Aí acontece a primeira pregação pentecostal. Por quê? Porque tinha acontecido o Pentecoste. Então a primeira pregação pentecostal está aí. E nós vamos começar aí já aprendendo a diferença entre a pregação pentecostal verdadeira e o que estão tentando nos falar que é pregação pentecostal. E quer dizer, nos nossos dias, que pregação pentecostal é uma pregação que tenha muito barulho, que tenha muito grito, que tenha muitas inovações. E de acordo com a palavra, não é isso a pregação verdadeira pentecostal. Então, inicialmente, vamos esclarecer o que é pregação verdadeira. Primeira coisa, pregação verdadeira é a exposição da palavra de Deus contida na Escritura. Isso é pregação verdadeira. Inicialmente, basicamente é isso. Pregação é quando um homem, uma mulher que está pregando a palavra, expõe, mostra, declara e faz entender aos que estão ouvindo a Escritura, a palavra de Deus contida na Escritura. Isto é pregação. Não outras coisas, historinha e conto e tal. Isso não é pregação. Pregação verdadeira é isso, expor a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Muito bem. Uma outra questão fundamental para chegarmos na primeira pregação pentecostal contida na Escritura. A pregação verdadeira, a pregação que nós devemos praticar sempre e servir a Deus até o dia do arrebatamento, até a nossa passagem para a eternidade, é uma pregação cristocêntrica. O que significa cristocêntrica? É quando o centro da mensagem, o mais importante da mensagem, o eixo
é Cristo. É o evangelho da salvação. Isto é uma mensagem cristocêntrica. Por quê? Porque nada é mais importante do que o anúncio da palavra da salvação. E a palavra da salvação, ela precisa ser de acordo com o evangelho, anunciando Cristo no centro, que é o Messias, o Salvador, o que resgata, e assim produzir em nós o entendimento para gerar o arrependimento e então perdão dos pecados e salvação em Cristo Jesus. Então vamos lá. Uma pregação cristocêntrica. A primeira pregação pentecostal da história. Atos capítulo 2, versículo 22. O apóstolo Pedro está registrado aí. O apóstolo Pedro, logo após o Pentecostes. O povo está, assim, um pouco confuso do que fazer e o que não fazer. E está até meio um tumulto. E o apóstolo Pedro, então, toma a palavra e vai pregar. E ele começa a pregar, observe aí, que ele começa a pregar falando acerca de Cristo Jesus. O centro da palavra é ensinar, esclarecer sobre Cristo Jesus. E ele vai pregando. E ele continua pregando, vai anunciando a palavra, e vai. Lá no versículo de número 36, ele vai terminar a pregação pentecostal, a pregação verdadeira da palavra do nosso Senhor e único Salvador, Cristo Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele começa pregando e Jesus Cristo é o centro da mensagem. A palavra da salvação, simples, objetiva, clara, é pregada por ele. E no versículo 36 ele vai terminar a pregação e termina dizendo: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Se a gente estudar todo o contexto e a profundidade desse texto, dessa mensagem, dessa pregação, nós vamos descobrir, meus irmãos, queridos e amados de Cristo Jesus, a importância da pregação verdadeira, a pregação que seja cristocêntrica, onde quem aparece não é o pregador, não é o nome do pregador, não é o ministério, a placa, a denominação que o pregador faz parte. Não. O centro, a mensagem, o eixo principal é Cristo Jesus e deve ser. E nós entender esse texto, essa palavra, essa mensagem que o apóstolo Pedro pregou, essa mensagem verdadeira, clara e objetiva, nós vamos perceber que o inimigo principal das nossas almas e aqueles que trabalham na causa dele contra a causa do evangelho, às vezes até queria que Jesus fosse até a cruz, que Jesus até fosse e fizesse o ministério que ele fez, até o momento que começou a dizer que ele seria o Cristo, que ele seria o Messias. Aí entrou o grande problema daquela época, que era inimigo da causa do evangelho, os religiosos. Eles querem manter somente uma embalagem, um estilo. Eles não querem a causa do evangelho, como alguém já mencionou aqui hoje. Quando fala em renúncia, quando fala em cruz, quando fala em mudança de vida, quando fala em nascer de novo, quando fala se separar do mundo, que é inimigo de Deus, que é amigo do mundo e assim por diante, eles não querem de jeito nenhum ouvir falar nisso. Então, quando se falou em Jesus ser o Cordeiro de Deus, o Cristo, que significa Salvador, que significa redenção, que ia selar mesmo que ele era o Messias, aí começou a dor de cabeça para os inimigos da causa do evangelho. Sabe por quê? Porque eles sabiam que ao concluir a obra, e Jesus Cristo, depois de ter ensinado, praticado, ido até o Calvário, e não terminasse lá no Calvário negando, mas fazendo como ele fez, não negou e foi fiel até a morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ressuscitou ao terceiro dia, como nós lemos na primeira leitura, no início. Ali a vitória, minha e sua, da igreja eleita de Cristo, de todo ser humano que crer nele pela fé e o receber como único e suficiente Salvador, alcançou o perdão da parte de Deus, através de Cristo Jesus. E a nossa mensagem, meus irmãos, do pregador verdadeiro, deve ser
como esta pregação aqui, do apóstolo Paulo. A pregação de um pregador verdadeiro. Olhe bem aqui para mim. Pregação verdadeira. Um homem, uma mulher, um obreiro, um pastor, um ministro, uma missionária, que se dispõe a pregar a palavra de Deus e não quer perder o seu tempo. Quer pregar e alcançar sucesso diante de Deus. Deve ser uma pregação nesta linha aqui que o apóstolo Pedro fez. O começo da pregação é o quê? Jesus Cristo. É o centro da mensagem. O corpo do sermão, a continuação, tem ensino, tem orientação, tem tudo. Jesus continua no centro. O meu nome, como está escrito em João 3,30, não vale a pena, não precisa, não é necessário que eu cresça, mas que eu diminua e ele cresça, ele, durante o sermão, durante a pregação, cresça, ele se desenvolva. E no final, termina com Jesus Cristo no centro. Continua a palavra verdadeira. E assim sendo, quem assim prega, sabe o que acontece? A mensagem verdadeira, clara e objetiva, de maneira simples, que todos compreendem. Pode ser formado, entende. Pode ser iletrado, entende. Pode ser analfabeto, entende. Pode ser doutor, humanamente falando, entende. Todos entendem a mensagem, a pregação verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus. Todos compreendem. Por quê? Porque ela é clara, ela é objetiva e ela é simples. Por isso ela alcança efeito na minha, na sua e na vida de todo ser humano. Observe, irmãos, que as pessoas, homens e mulheres, moços e moças, que nós conhecemos, aqui onde congregamos, ou na parentela ou em outros lugares, que entregam a sua vida a Jesus Cristo e supostamente recebem Jesus como Salvador nesses eventos de festividade, que tem esses animadores de auditório na posição de pregador, que tem esses conferencistas na posição de pregador. Observe os irmãos, eu tenho observado tem cerca de 4 anos, e os irmãos analisem e percebam junto comigo. Esses que vêm nesses eventos de emocionalismo, de inovações, pode observar, termina a festividade, termina o culto, eles vão embora, tu não percebe diferença, passa um dia, 2, 1 mês, 3 meses, nada de mudança. Alguns somem depois do evento, outros até continuam, mas tu não percebe interesse pela palavra da Escritura, tu não percebe interesse pela escola dominical, nem 2 por mês, nem 2 escolas dominicais por mês. É verdade que vir em todas não é fácil, é verdade que estar em todas não é fácil para ninguém, mas pelo menos 2 por mês é possível. Tu não vê essas pessoas com interesse pelo culto de doutrina, tu não vê. Eles interessam mais só por culto de campanha, e não é campanha de busca, de renovo espiritual, não. É campanha que promete céu na terra, que promete a maldita e beliânica teologia da prosperidade, que alguns pensam que foi inventada por um pastor dos Estados Unidos, e é um engano. Ela foi inventada por Belial, pelo diabo, está em Mateus capítulo 4, ele que inventou. Testou ela primeiro com o Senhor Jesus, o meu e o seu Salvador, e não funcionou. Mas depois vieram copiando e estão aí usando até hoje. Agora observe bem, esses que vivem em culto de campanha, que promete céu na terra, que promete que ninguém mais vai ter problema físico, que promete que ninguém mais vai ter aperto financeiro. Essas campanhas estão assim. Às vezes o templo, aqui mesmo, acontece, às vezes nem suporta a quantidade de pessoas. Mas quando é uma campanha verdadeira, que tem base na Escritura, olha assim como está aqui hoje. Isso sim é uma campanha verdadeira, de acordo com a Escritura, amanhã com Deus. Veja que não é a maioria que está aqui. E esse quadro, irmãos, não é só aqui, é em todos os lugares onde eu tenho andado. E na Escritura mostra a história do povo de Deus. Não foi diferente. Então, meus irmãos, não nos preocupemos com isso, com quantidade. Vamos preocupar primeiro com a qualidade do que está sendo feito por nós, oferecido a Deus, pela palavra que está sendo pregada e ministrada. E vamos nós, eu e tu, cada dia buscar mais de Deus, capacitação, conhecimento na palavra, unção, amor pelas almas, e vamos em frente, porque a obra é dele e nós somos trabalhadores da causa do Evangelho, louvado seja Deus. Fechando esse ponto, observe os irmãos
as pessoas que vêm, moços e moças, homens, mulheres, independente da idade, e que vêm para o Evangelho e recebem Jesus nos cultos, nos trabalhos evangelísticos, sem muita pompa, sem muito cartaz, onde é pregado o Evangelho verdadeiro, onde é ensinada a palavra verdadeira como ela é. Observe essas pessoas. Eles vêm sem fantasia, eles vêm sem o outro Evangelho que o apóstolo Paulo falou. Eles vêm com a palavra verdadeira e isso tem raiz, cria raiz no coração. E esses irmãos e irmãs, moços e moças, que vêm ouvindo a palavra verdadeira, sabendo que as 3 promessas que nós podemos fazer, de acordo com a Escritura contida no Evangelho, que todos nós, servos e servas de Deus, pregadores, pastores, todos nós podemos garantir para todo ser humano, são 3, que Jesus garantiu. É o que nós podemos garantir. Nada além disso. O que passar disso é por conta dele. É acrescentado segundo a balança dele. A avaliação dele é ele que nos conhece melhor, ele que sabe quem pode, quem não pode, quem não tem capacidade para mais. Agora, quais são as 3 promessas que pode ser pregada numa mensagem da pregação verdadeira? Um pregador verdadeiro. 3 promessas. Jesus fez. Perdão dos pecados. Nós podemos pregar e garantir. Em Cristo Jesus. Livramento do inferno. Nós podemos pregar e garantir. E salvação eterna na pessoa bendita e única de Jesus Cristo. Essas são as 3 promessas que um pregador verdadeiro, sincero, pode fazer para todo ser humano. Independente se é preto, pobre, rico, branco, japonês, amarelo, se é grande, pequeno, se tem muito ou pouco, independente. Não é porque a pessoa às vezes tem mais ou está numa situação diferente da outra, que eu vou prometer mais para um e menos para o outro. Não é assim não. E eu vejo algumas pessoas tratar diferente. Quando vem um irmão de uma determinada classe, trata de um jeito e prega de um jeito. Quando vem uma outra pessoa que é de outra classe, de outro nível, socialmente falando, trata diferente e prega diferente. Aí acontece pessoas adoentadas, anãs espiritual, no nosso meio. Agora, quando é o Evangelho verdadeiro, com a mesma balança, como Jesus disse, sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Vamos ficar na palavra. Estes produz fruto. É de rocha. Não envia. O pastor não me visitou esse mês. Não vou nascer. Meu bebê. O pastor não me abraçou esse mês. Irmãos, a nossa fé deve estar firmada na palavra do Evangelho, em Cristo Jesus, na rocha inabalável. Passou a me visitar e me abraçar, glória a Deus, maravilha. Se ele não conseguir esse mês, tem jeito no outro mês, tem jeito depois. O rebanho é grande. Mas não dependa de homem, mulher, pastor, pastora, missionário. Não dependa de ninguém aqui. Não dependa de mim. Não dependa de ninguém. Esperar ajuda, devemos e podemos esperar de todos nós. Eu preciso de ajuda, eu espero ajuda do pregador irmão Cândido, eu espero ajuda do pastor Valdiron Júnior, eu espero ajuda da minha esposa, eu espero ajuda da irmã Francisca, essa serva de Deus fiel, um espelho no sentido de exemplo aqui no círculo de oração. Eu tenho visto ela aqui, eu luto para vir todos, não consigo, e na maioria que eu consigo vir durante o ano, já estou indo para 4 anos, para a glória de Deus e alegria minha, para o benefício meu. Estou no círculo de oração matriculado, alegre, renovado. E veja a irmã Francisca. Quantos anos a irmã Francisca tem? Mais de 70 anos. Mais de 70 anos. Não, mas ela tem um carro particular que traz ela e busca. Não, irmão, ela vem a pé. Eu já vi muitas vezes. Então tem jeito. Quem quer servir a Deus verdadeiramente, na palavra da verdade eficaz, que permanece para sempre, tem jeito. Louvado seja o nome de Jesus. Partindo para a conclusão da mensagem, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tivemos um bom tempo, Deus seja louvado pela vida do servo de Deus, pastor João Jacob, como sempre priorizando a palavra de Deus e mais tempo para ela. Louvado seja o nome de Jesus. Então aprendemos o que não é pregação verdadeira. Nós aprendemos que animador de auditório não é pregador. Nós aprendemos que conferencista nacional ou internacional, seja doutor ou não é pregador.
tem o espaço deles, é importante, deve trabalhar na área deles, tem importância e significado, mas pregador verdadeiro é diferente e prega segundo a palavra de Deus. A mensagem, nesse segundo tópico, na parte conclusiva da mensagem, o pregador verdadeiro, ele prega uma mensagem como pregou o Senhor Jesus Cristo. Ele prega uma mensagem como pregou o apóstolo Pedro, a primeira mensagem pentecostal da história da humanidade. Ele prega como pregou o apóstolo Paulo. Ele prega como pregou todos os irmãos e irmãs fiéis à causa do Evangelho. A palavra contida na Escritura, segundo a nova aliança em Cristo Jesus. Estes e estas podem ser chamados e se aceitarem o desafio, porque tem uma parte pequena do privilégio, da honra, mas a maior parte é responsabilidade e peso nos nossos ombros. Porque escrito está que aquele que prega vai depender a sua salvação do que ele está pregando. Por quê? Porque se eu prego outra mensagem que não é a mensagem do Evangelho verdadeiro, essa mensagem é anátema, amaldiçoada. Então, os que me ouvem e me seguem, se não conferem com a Escritura, nós não teremos sucesso no final. Agora, se nós continuarmos pregando a mensagem verdadeira, segundo está na palavra do Senhor, em Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Cristo, que todos os apóstolos pregaram, que a igreja deve continuar pregando, cristocêntrica, onde Jesus é o centro, a boa notícia do Evangelho, é o centro da mensagem. Não é o meu nome, não é a história, não é o fulano de tal que é importante, é o Senhor Jesus, a mensagem da cruz do Calvário, a redenção e a ressurreição. Isso vai produzir na vida de todos que ouvem, por intermédio do Espírito Santo de Deus, como aconteceu comigo e contigo, vai produzir arrependimento de pecado. E produzindo arrependimento de pecado, nós vamos procurar quem pode perdoar o pecado que nós estamos arrependidos. E estando arrependidos, nós alcançamos perdão na pessoa bendita de Cristo Jesus. E estando perdoados em Cristo Jesus, nós vamos começar agora, verdadeiramente, sem engano, sem emocionalismo, mas verdadeiramente, vamos começar a ser cheios da palavra dele, da unção e da renovação do Espírito Santo de Deus. E quem está cheio do Espírito Santo de Deus, que move de acordo com a palavra contida na Escritura, esse e esta é diferente. A sua vida, a partir desse momento, que não só entrou no Evangelho, mas abriu o coração para que o Evangelho entrasse nele e nela. A sua vida começa a mudar, vai mudando, vai brilhando, vai tendo fruto. O que não é do mundo aborrece essas pessoas. O que não confere com a Escritura aborrece essas pessoas. Essas pessoas amam quando é a palavra da verdade, quando o ensino da terça-feira é uma palavra clara, objetiva, e que diz claramente o que é preciso fazer e o que não pode fazer. Uma palavra clara também na escola dominical, uma palavra clara nos cultos de campanha, uma palavra clara para todos nós. Nós vamos agora, cheios da palavra, renovados da palavra de Deus, nós vamos começar e querer, desejar e amar a causa do Evangelho. E nós vamos caminhar unidos, dispostos, alegres, com perspectiva certeira na pessoa bendita de Cristo Jesus para pregar o Evangelho. Pode ser aqui, na sede, na cidade de Goiás, como estamos. Pode ser na congregação, pode ser na fazenda, pode ser na capital, pode ser na rua, pode ser na praça, pode ser no rádio, pode ser na internet, em qualquer lugar que tem um servo e uma serva de Deus, verdadeiro, selado pela palavra do Evangelho, que aceitou o Evangelho verdadeiro como ele é, certo das 3 promessas únicas e verdadeiras: perdão dos pecados, livramento do inferno, salvação em Cristo Jesus, estará consciente que essas 3 promessas foi concedida por Deus por graça, nós não merecíamos, e essas 3 promessas, nem um homem rico, milionário, nem o Bill Gates, nem o maior poderoso das comunicações, nem o dono do petróleo no Oriente, ninguém pode comprar, ninguém pode conseguir, porque só Jesus Cristo foi capaz de conseguir, conquistar e garantir na cruz do Calvário. E nós temos perdão dos pecados, livramento do inferno, salvação em Cristo Jesus, e o mundo não tem, os religiosos não têm. Por quê? Porque só em Cristo Jesus, só os que entregam a sua vida de corpo e alma a Ele e serve a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Mas tem possibilidade dele também alcançar? Sim, todos podem alcançar. Como?
concluindo e devolvendo a oportunidade, renunciando à vida religiosa de aparência, renunciando à vida religiosa de legalismo, renunciando à vida religiosa que é só manter uma aparência para a sociedade e resumir em coisas que qualquer um pode mudar da noite para o dia e dizer agora eu estou transformado. Renunciar a isso. E agora aceitar e receber através de Cristo Jesus. E pregar que o processo de conversão, ele é durante toda a nossa vida. Alguns servos e servas de Deus, a conversão, ela é mais acelerada. Outros é mais devagar, é passos mais lentos. Mas ela não acontece de uma vez, num passo de mágica. Igual às vezes a gente, erroneamente, falamos, eu estou lutando para corrigir isso. Uma pessoa vem e recebe o Senhor Jesus, ou a gente prega para alguém, recebe, e a gente começa a dizer, fulano converteu, fulano agora está convertido. Ele recebeu o Senhor Jesus, agora é um novo cristão. Começou o processo de conversão. Eu posso ser pregador, eu continuo sendo novo convertido. Eu continuo a caminhada, eu posso ser pastor, eu continuo novo convertido, sabe por quê? Se ontem eu praticava algo que não confere com a Escritura, e hoje eu deixo de praticar, eu converti naquela área, sou novo convertido naquela área. Então, o nosso processo de aprendizado e conversão deve ser toda a nossa vida. Agora, o que vai fazer diferença para quem está mais adiantado e quem não está tão adiantado nesse sentido? Está escrito na Escritura que Deus olha para a serva de Deus Mandilza, para cada um de nós, e Ele sonda pelo Espírito Santo, e Ele sabe e valoriza, em primeiro lugar, a intenção do coração. Em primeiro lugar. Então Ele sabe, às vezes uma pessoa está aqui em cima, e pode parecer que está mais convertido ou mais do que um irmão ou uma irmã, e às vezes não está. Às vezes as pessoas nem sabem ver a irmã Francisca na rua, essa serva de Deus, e nem sabe da perseverança dela, do exemplo dela, do testemunho dela. Vê a irmã Fabiane, do irmão Everett, e não sabe os recursos que eles têm. Não vê que eles podiam estar em outros lugares, levando uma vida medíocre, uma vida de pompa, acompanhando moda, acompanhando secularismo. Mas não, tanto ele quanto ela não deixou a soberba entrar. Louvado seja Deus, toda glória para o Senhor Jesus. Eles se comportam diferente. Quem não conhece nem imagina que eles têm o recurso que têm. E Deus seja louvado por isso e pela vida deles. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Devolvendo a oportunidade e resumindo em 3 minutos. Atentai bem aqui para mim. A partir desse momento, quem não sabia, agora já sabe. E não vamos deixar perto de nós prosperar, crescer essa má ideia, esse engano, de dizer que animador de auditório que faz show é pregador. É mentira. Dizer que conferencista, que enche as pessoas de promessa. Heresias como quem tem promessa não morre. Gravidez espiritual. Não, já aconteceu. De um desses que fica fazendo show e é famoso. Usa título internacional. Está na TV. De dizer, acabou o argumento, não tinha palavra de Deus, não fez o que está em Mateus 6, versículo 6, antes de pregar, não fez. Se tivesse feito, ele tinha. Sabe o que aconteceu? Ficou perdido e não tinha mensagem, e o povo estava mais esclarecido, e não foi caindo na dele, não. Daquela mensagem de oba-oba, não foi caindo, não. Por final, não teve jeito, ele falou assim, irmãos, vire para quem está do seu lado e diga, você é uma menina. Diga, em nome de Jesus, ainda põe o nome de Jesus no meio. Diga, você é uma menina. E quando ele se deu conta do estrago que ele já tinha feito, ele tentou remendar e pegou uma passagem que faz alusão no Velho Testamento, que o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. Só que o estrago já estava feito. Irmão, imagina, aqueles irmãos, assim, de 2 metros, 1,90, olha olhando para o outro, dizendo, você é uma menina. Você é uma menina em nome de Jesus. Pense, irmão. Pense num negócio desse. E um sujeito desse, artista de palco, deveria estar fazendo novela, deveria estar mexendo com isso. Deveria estar fazendo palestra motivacional, que eu já participei muito quando mexia com comércio. Não.
Alguns pastores, por não ter conhecimento da palavra, ou por ter conhecimento e ser enganador, e querer mais o lucro, querer o pão dessa terra, traz esses camaradas para encher o povo de promessa, o povo fica alegre e encher o lençol de dinheiro. Que agora ele não quer mais a salva não, quer um lençol. Mas a mensagem verdadeira, irmão, e os pregadores verdadeiros, louvado seja o nome de Jesus, continua, tem aqui e tem em todo lugar do mundo. É a maioria? Não. É a minoria, o remanescente fiel. É chamado de rabisco pelo profeta Isaías e também pelo profeta Miqueias, capítulo 7. E esse remanescente fiel, servos e servas de Deus, que continua pregando a palavra de Deus, que é a palavra cristocêntrica, a mensagem clara e objetiva do Evangelho. Começa falando com Cristo no centro, termina falando da mensagem da cruz e Cristo é o centro. Mais importante, é Ele. Estes e estas. Ó glória! Esses e estas, aqui todo mundo, não estão perdendo seu tempo, não estão caminhando para a Sião celestial. Aleluia! Aleluia! Vamos continuar, irmãos, firmes nas promessas do Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer, vamos unir com nossos irmãos e irmãs, servos e servas de Deus, pastores, irmãs, que são fiéis à palavra, vamos unir com esses, porque tem. E vamos fazer a obra de Deus. E no final, aleluia! Como está em Apocalipse 19:9, nós vamos encontrar numa festa de casamento maravilhosa, aleluia! Louvado seja Deus, que Deus em Cristo continue abençoando a cada um dos irmãos, ao pastor Jacob, que nos confiou essa oportunidade de estar fazendo uso da exposição da palavra de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. E que Ele, o Senhor Todo-Poderoso, o único Salvador, que enviou o Seu Filho único, continue abençoando todos nós, nos guardando na palavra da fé, do amor, da esperança verdadeira. Amém e amém.